Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will e eu faço react tirando lições aprendidas das melhores histórias da internet. E claro que a gente já fez o nosso react de um patrão versus 30 demitidos e tá tudo viralizado e tive muitas visualizações com as minhas análises. Tu não sabe o que eu tô falando ainda? Então clica aqui e assiste completo porque hoje a gente vai reagir à sessão de comentários que já tava com quase 3 milhões de visualizações lá do vídeo. Esse vídeo tá dando o que falar, ele tá bombado, viralizado em todas as redes, inclusive no LinkedIn, cara. Eu nunca tinha visto uma parada como essa. E o meu vídeo também tá indo muito bem, porque eu trouxe as minhas análises. Mas hoje, nesse momento, é hora da gente ver a sessão de comentários. Por quê? Porque eu quero entender e trazer para vocês também a visão de quem assistiu o vídeo e qual é o pensamento, se é mais próximo do patrão ou se é mais próximo dos demitidos. Começando aqui de cara com o comentário da Sana Carrara, o tema do vídeo do nada virou um psicólogo versus 30 frustrados profissionalmente. Cara, 30 mil curtidas e 299 comentários. Real, falou tudo, bebê. O dia que você ser demitido, por injusta causa, você vai repensar tudo do seu lado. Já começa por aqui, né? Que é o dia que você for. A gente já viu quem tá do lado do funcionário. KKKK. Aí ela respondeu justamente esse. É FD mesmo. Há casos. Faltou um H também aqui, ó. Há casos e casos. Mas o que eu vi nesse vídeo foram pessoas se vitimizando. O cara lá falando que foi demitido pela aparência. Meu Deus. Ou corta o cabelo ou se demite. Qual o problema disso? Se é o necessário para aquele local de trabalho e você quer continuar, é só cortar o cabelo. Eles ali estavam tão frustrados com seus antigos trabalhos que a forma que eles falavam com o Thales sobre temas gerais era como se fossem críticas indiretas. Cara, eu vou falar um pouco disso porque assim, eu trouxe isso lá no meu vídeo original, o link tá na descrição, já passou um cardzinho, daqui a pouco eu vou colocar ele de novo, se tu não sabe do que eu tô falando. Inclusive, se tu não tá ligado, vai lá na descrição mesmo, para agora esse vídeo aqui, vai lá na descrição e assiste o vídeo completo, depois você volta pra gente ver os comentários, né, já que tem as minhas análises lá, e os comentários da galera aqui, mas eu também quero comentar os comentários. Eu também tive essa sensação de que muitas pessoas elas se vitimizam, mas se você assistir lá meu vídeo você vai entender por quê, mas eu vou dar uma palhinha aqui. O que acontece muito, cara, é que as pessoas não têm a noção real do que é empreender e do que é uma empresa, né? Eu expliquei toda a minha situação, trouxe o meu caso real ali de uma demissão minha de 3 anos atrás e, cara, a demissão me deu muitas oportunidades, né? E infelizmente a gente vai ver que a maioria do Brasil vai se comportar como os demitidos. A maioria vai ser assim. Porque as pessoas não têm noção, né? E na cabeça do demitido, cara, aquilo ali sempre foi injusto. Mas, cara, sempre tem oportunidade e é difícil para a maioria das pessoas. Mas quando eu vejo que as pessoas estão se vitimizando e tal, e eu também parei um pouco de entre aspas, atacar, você está se vitimizando. Porque na verdade eu comecei a entender, eu comecei a voltar no tempo e perceber que eu já fui exatamente assim, de achar que a maioria dos problemas não eram meus, eram problemas do mundo e eu tinha que simplesmente resolver, e que não era certo e que não era justo. Quando na verdade, cara, a vida é feita de desafios e quanto mais você se qualifica, quanto mais potência você tem para fazer uma empresa ganhar dinheiro, seja a sua ou seja uma que você é contratado, a chance de você ser demitido vai diminuir, a menos que aconteça alguma coisa, desculpa aqui, pessoal, muito, muito, muito séria, né? Que foi até o caso de uma das pessoas que eu reagi, que foi o marido me perseguir e tal. E eu disse que o lugar que ela trabalhava simplesmente fica com receio daquilo acontecer de novo. A Giovana falou o seguinte: ficou 100% explicado o porquê cada um está na posição que está. Cara, também entendo muito. Vamos lá. Seleção natural. Falou tudo, colega. Reflexo do nosso país: cabeça de pobre, cabeça de pobre, cabeça de empregado. Adivinha em quem votam? Ó, sempre puxam para a política. Isso aqui não tem jeito. Faz algum sentido, mas hoje em dia tá tudo tão muito apaixonado que, cara, não tá fazendo tanta diferença assim. Vamos lá, arrebentou no comentário, aí outra nem sempre. Demissões injustas acontecem sim, mas isso também é pauta no vídeo. E que no caso, né,
pode ser que a gente comente aqui, mas se você não assistiu isso, ó, vai lá no comentário e pega a minha análise sobre esse tema. Aí, como assim? O cara usou suposições. Às vezes é técnico. Não, nunca. Nenhuma empresa vai dizer que te demitiu porque é melhor te demitir e contratar alguém mais barato, por exemplo. Esse papo não existe. Não, faz parte, cara. Faz parte, gente. Faz parte. Bom, desse comentário aqui é algo que eu realmente concordo bastante. Porque quando a gente está numa. Quando a gente tem a cabeça de empregado, cara, é muito louco isso, né? E a nossa cabeça de empregado, ela tem uma pegadinha com a gente, que é o seguinte: a gente começa a achar que o patrão tem muitas obrigações com a gente, né? Inclusive de nos manter na empresa o tempo que for, mas só é legal quando a gente decide sair. E independente do motivo, independente do motivo, a demissão ela é feita porque a empresa quer que você saia, entendeu? E ser justo ou injusto, cara, galera, é isso. Esse é um dos pontos que chave ali. Quando você começa a empreender, que é o meu caso hoje, eu ainda não tenho funcionário, mas estou empreendendo, você vê como que é tudo diferente. Por quê? Por exemplo, eu preciso saber, lá no W10 Studio, que é onde eu gravei o outro vídeo, né? Agora eu tô em casa, mas eu gravo no meu estúdio, que eu me tornei produtor de podcast, tenho meu podcast, mas também me tornei produtor. Você tem que saber se tem papel higiênico no vaso, meu amigo. Você tem que saber se tem detergente para o pessoal lavar a mão, sabão, sabão líquido. Você tem que saber se tem papel para secar a mão. Você tem que saber se tem água para o pessoal beber. Você tem que saber se a temperatura que a pessoa que vai gravar lá os convidados gosta. Tem que saber se tem copo limpo, se tem café para beber, se tem água na cafeteira. Cara, é uma coisa insana. Isso eu estou falando de uma empresa que é assim, ó, minúscula. Porque só tem eu trabalhando lá. E a gente já tem esse tanto de desafio, né? Então você imagina numa empresa enorme que tem que fazer uma roda girar e tal, empresa com um setor de vendas enorme que faz girar um monte de outros setores, né? Sabe? Até porque todo mundo entende que, por exemplo, até citei isso num comentário do meu vídeo. Eu também vou trazer daqui a pouco os comentários que tem lá no meu vídeo. O cara que é de vendas, que é um dos exemplos que o Thales usou, esse cara de vendas, ele é o cara que está na linha de frente para colocar o dinheiro para dentro. Ele faz a empresa faturar muito mais do que o salário dele. Fato. Porém, a empresa é uma estrutura enorme e tem vários setores. Por exemplo, o RH. O RH, ele não vende nada. Então, o RH nunca vai fazer mais dinheiro para a empresa. Ele pode ter o poder, talvez, de fazer a empresa gastar menos, caso ele perceba que alguma coisa que envolva recursos humanos não está boa, né? Ou ele até ajuda a empresa a faturar quando a empresa precisa aí de um novo funcionário para vender e tal, e ele faz esse trabalho de recrutamento. Tem empresa que é até desmembrado isso. Então, essa questão toda do querer demitir, não querer demitir, isso a empresa tem o arbítrio. Na empresa tem o arbítrio na figura dos responsáveis. Por quê? Porque a empresa é um CNPJ, o CNPJ não tem coração, o CNPJ não é uma pessoa, né? Os líderes são, os responsáveis são. E eles fazem julgamentos a todo momento. Em vários momentos o julgamento pode ser injusto. Aconteceu comigo que eu achei injusto, mas foi uma ótima oportunidade da minha vida. Eu não teria criado o meu business, que é meu estúdio, se eu não tivesse sido demitido, porque eu estaria trabalhando lá até hoje, full time, e não teria criado nada. Fato, né? Isso também é um tema do vídeo. Clica lá e vai ver o meu completo. Gente, podem demitir o cara de amarelo de novo? Né? Ele é bem chatinho, cara. Ele foi lá várias vezes. Mas muitas pessoas não foram, né, cara? A roda tinha 30 pessoas, pouquíssimas falaram, ou a edição priorizou alguma coisa que aparentemente teve mais engajamento e deu certo, né? Já tá com praticamente 3 milhões de visualizações. Aí alguém rindo aqui, tô assistindo e marcando esses rostos, não quero nenhum deles na minha empresa. Empresa e patrão não são família e nem companheiros de rolê. Isso que ninguém entende. Quando eu trabalhava com o meu ex-marido na empresa dele, eu mesma já me posicionava profissionalmente. Não o tratava como esposo e nem ele a mim como esposa. Só saí de lá porque ele arrumou uma amante e colocou ela no meu lugar. Que isso, hein? Que relato, Patrícia. Que loucura. Vamos lá, cara, eu quero comentar esse cara aqui também. Vamos lá, aqui. Esse cara do vídeo, ele é bem chatinho. E o tópico dele foi sobre o profissional. Ele falou em vários, né? Mas teve um que foi o mimado, né? Os caras, as pessoas são mimadas.
É, antes da pandemia, que todo mundo era presencial, 100%, né, eu tinha home office um dia na semana e tal já, mas era só eu, se eu não me engano, na empresa. Eu achava que a empresa tinha que era obrigada a me dar CLT, que eu era PJ, graças a Deus, mas na época, não, tem que ter CLT, tem que ter plano de saúde, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter parará. E quando teve uma reunião que eu me lembrei agora, vendo esse comentário aqui, que o CEO, na época ele nem era CEO, mas ele disse pra gente que, cara, a empresa não é família, bababá, não sei o quê. Cara, aquilo ali foi um choque pra todo mundo, pra mim, pra geral. Logo ali, um papo de umas 2 semanas depois, já teve funcionários saindo. Depois, mais gente saindo e tal, ou pensando em sair por causa disso e tal. E por eu sou uma pessoa de pessoas. Então eu acho que de alguma forma a gente pode até pensar isso. Mas o ideal é não falar isso que ele falou abertamente, porque as pessoas não estão preparadas psicologicamente para isso. E eu também não estava psicologicamente preparado para isso, mas eu sou uma pessoa diferente, porque eu sempre busco fortalecer o meu mental. Aquilo ali eu entendi depois de um tempo, né? Que o que se tratava, apesar de em alguns momentos não concordar e tal, porque ter esse sentimento tipo, nossa, cara, nós somos aqui, cara, os trabalhadores que botamos o dinheiro, que fazemos a empresa ganhar dinheiro e tal. O que eu acho em relação a isso? A empresa não é família. Não é absolutamente nada. Mas ela pode acabar gerando esse senso de família. Quando o ambiente é muito bom, quando o seu líder, cara, é um líder que realmente preza pela saúde da equipe. A saúde da equipe, eu tô falando, não é a tua saúde física, não, velho. É a saúde de manter aquela equipe funcionando. Sabe, cara, fulano tá bem? Pô, cara, deixa eu olhar uma olhada no trabalho dele aqui. Por quê? Porque a empresa precisa disso. A empresa precisa dos profissionais rendendo sempre o máximo possível. Né? Não estou falando de escalpelar ninguém, mas a gente é contratado para render o máximo. Tá? Não é para tipo, eles são assim, eu não pá. Até porque uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se você tem que fazer sempre por você o máximo. Por quê? Porque se um dia a empresa não quiser mais você lá, você vai fazer isso em outra empresa ou vai abrir a sua. Então, ficar de migué, ficar de lelelê, nunca vai ser bom. Entendeu? Por N motivos. Mas, de fato, a empresa não é sua família. Tá? Mas quando o líder entende que ele pode criar um ambiente que a pessoa goste de estar ali, ele começa a favorecer o funcionário a render muito, muito mais. Muito mais do que o normal. Mas a minha cabeça começou a virar para empreender, tanto assim que eu sempre falo, até falei no meu vídeo lá original, e vou deixar o link aqui de novo, hein, cara. Vai lá, clica lá. Se você não assistiu, vai lá assistir. Depois você volta daqui. Que quando eu percebi que eu empreendia a minha carreira, foi quando eu comecei a entender que eu não precisava muito de certos benefícios. Eu queria saber do meu poder de negociação. De, cara, eu quero aumentar meu salário, velho. Entendeu? Eu quero saber do dinheiro no meu bolso. Eu cuido do meu dinheiro. Né? Eu comecei a ter essa cabeça. E é uma coisa que eu percebo que quase ninguém tem. Né? E eu não forço ninguém a ter que pensar igual a mim. Absolutamente ninguém. Porque cada um precisa pensar da própria maneira que lhe é melhor, que lhe é mais favorável. Porém, quando você começa a migrar a cabeça de trabalhadora para a cabeça de empreendedora, você vai ver que o teu poder de negociação é muito maior e você vai entender uma coisa que é o mais importante. Você tem que pensar primeiro nos deveres e depois nos direitos. Por que eu falo isso, cara? Porque um profissional de ponta, ele entende que ele pode fazer muito melhor e mais rápido o que ele faz do que outra pessoa, ele vai ser mais valorizado. Porque a empresa entende que esse cara é bom, ele resolve rápido. Outra coisa, quanto mais você faz isso, melhor você fica. Então você começa a se tornar um profissional ainda mais de excelência, que pode exercer essa função em outros lugares, caso a empresa não te valorize. E outra, você começa a não. Como que eu posso dizer? Ficar esperando que a empresa te valorize. Se isso não acontecer, você pode sair, velho. Você pode ir procurar um lugar que te pague mais, ou sempre agora tem essa opção de abrir um business para fazer isso. Porque você também não é obrigado, que é uma coisa muito louca, a trabalhar em outras empresas. E tem uma coisa, cara, que eu vou falar aqui, que é um pensamento que eu acho que é muito, assim, pouquíssimas pessoas não têm, principalmente no Brasil. As pessoas acham que uma empresa ela nasce do nada, que é uma entidade que nasceu do absoluto zero. E a empresa foi constituída por alguém.
ou por algumas pessoas. Essa empresa ela precisa de várias e várias condições para se manter, inclusive empregando você. Então, quando você pensa e age da forma como se a empresa fosse já uma entidade sempre 100% rica, e pelo fato dela faturar muito, ela tem que te dar muito dinheiro, você vai se ferrar. Você não vai conseguir. Por quê? Porque você está vendo o problema da ótica errada. Você não está vendo o problema da ótica que você contribui, que você faz aquilo ali girar melhor e que você é sim uma pessoa fundamental e que a empresa que deveria estar pensando em não perder você. E não o contrário. E não você pensar, como um dos exemplos que eu citei Napoleon Hill, que é o medo da pobreza. Eu vou deixar aqui 2 livros de Napoleon Hill que eu citei no outro vídeo e não deixei o link. Beleza? Que é O Mais Esperto que o Diabo e O Pense em Riqueza. Cara, vê se você que não gosta de ler, lê esses 2 livros aí que são livros que mudam vidas, cara. Mas uma das coisas que ferram qualquer pessoa é o medo da pobreza. Então, quando a pessoa atura um emprego que ela não gosta, atura um chefe que ela não gosta, atura uma situação que ela não gosta, por causa de achar que ela depende do salário, cara, a gente depende do salário. Mas você não é obrigado a ficar nessa empresa para sempre. Você pode sim pegar e botar o seu currículo e fazer outras coisas, caso a empresa que você esteja não esteja te satisfazendo, seja ou financeiramente, ou no ambiente. Né? Não precisa ser sempre tudo junto, pode ser um ou outro. E se você acha que aquilo ali não tem mais contorno, você não consegue sair daquela situação, você deve procurar um local, né, que vá te fazer melhor. Cara, sempre falo dessas coisas. Seguinte, cara, agora bora ver os comentários que tem lá no meu vídeo, que graças a Deus é um dos vídeos que voltou a ir muito bem. O meu canal, cara, só tem a agradecer dele estar voltando e voltando muito bem. Bora ver aqui o papo reto com o Will. E outra, antes da gente ver, cara, deixa o teu like, cara, aperta o like, não paga nada, e é muito bom pra gente, para as nossas análises chegarem a mais pessoas, isso é muito importante. Cara, pode comentar à vontade, que eu respondo todos os comentários, só quando bomba muito o vídeo é difícil responder tudo, mas eu faço o máximo de esforço para estar com vocês. E se inscreve no canal, cara, se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações, cara, isso faz total diferença, meus irmãos. Vambora! Só te lembrando aqui que o primeiro link é de um link de um produto parceiro, que é o e-book Descomplicando o Marketing, da Agatha Russo. A Agatha Russo é líder de marketing da Lecador, que é uma doceria muito famosa aqui no Rio de Janeiro, cara. E é um livro que você... Cara, vou até abrir aqui pra gente ir vendo a página. Cara, é um e-book para você transformar o seu negócio com estratégias simples de marketing, cara, e você não precisa ser um expert. Na verdade, esse livro aqui vai te ajudar com isso. E para quem que a gente fala que esse produto pode ajudar? Se você é um profissional da área de marketing e está começando, cara, até se você também já tem uma carreira, beleza. Mas, cara, lê esse livro que vai te ajudar muito a descomplicar, porque esse marketing não é um marketing só de pensamento de viralização, galera. Entendeu? Então, o cara, marketing realmente falando muito sobre posicionamento, sobre o que sua marca quer transmitir, com quem que ela fala, e como você consegue fazer isso se encaixar com o público correto. Então, você que está começando, cara, compra esse book que ele é baratinho, tá? Ele é, porra, e é um valor, cara, inestimável, e o preço é baixo, beleza? Outros profissionais, galera, social media, que também transita muito nessa área, é um desmembramento do marketing, cara, desse livro que é muito bom. Você pode botar até no teu celular, cara, entendeu? Você não precisa nem ter um computador para ler esse e-book. E profissionais donos de empresa que pretendem contratar profissionais de marketing, profissionais de social media. Por que que eu falo isso, meus amigos? Porque você precisa conversar de igual para igual com um profissional. Quando ele conversar com você, você tem o que falar. E não só dizer o seguinte, ah, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom. Ele sabe tudo. E se você não sabe conversar com ele vai te enrolar. Se ele tiver má índole, claro, né? Não é todo mundo que vai te enrolar. Tem gente que vai te tratar bem em todo momento, não vai te sacanear. Mas caso você queira, caso você dê de cara com um profissional que tem essa índole duvidosa, você não vai ter problema. Então compra o livro aqui, tá na descrição o comentário e no primeiro comentário fixado. Bom, aqui tá comentado pelo quê? Ó, tá ordenado pelos, os principais comentários. Vamos lá, galera. O Hugo Pessoni deu os parabéns pelos ensinamentos, ele compactua e repassa também o que eu falo. Parabéns pelo vídeo, mano, excelente, ótimos insights para nós que estamos na corrida de rato. Cara, eu nem comentei, eu tô com a minha conta pessoal aqui, então não vou responder aqui, ó. Pode ver que é outra foto. Vamos lá. Os demitidos estão sempre com a mesma skin. Cara, eu respondi isso aqui já. Ó. Os demitidos são pessoas comuns no Brasil. Com muito pouca confiança em si mesmo e acaba fazendo eles serem percebidos
Sempre parecidos, desculpa. Então, mandei o cara se inscrever no canal, você fazer a mesma coisa. Vamos lá, a Agatha, ó, que é a escritora do livro, gente, é a autora do livro, cara. Excelente react, importante entender que na verdade estamos todos no mesmo barco, de fato, um dependendo do outro. Cara, concordo 100%. A gente, cara, precisa de fato entender a figura do funcionário, a figura do patrão, e que a gente tem que trabalhar na sinergia. Pedro comentou muito foda. Vamos lá. Aqui o web designer Alex, ele falou o seguinte: não entendi esse argumento. É justo demitir 400 pessoas para salvar um funcionário? Me explica, por favor, já que no exemplo que ele dá de vendedores. Fala, filha. Meu filho chegou aqui com a gente. Vamos lá. Acabou de fazer esse react com o meu filho. Dá oi pra galera, Natan. Eu quero Mostra aqui, ó. desenho. Você quer outro desenho? Tá bom, vai lá que eu já vou botar pra você. Vai pensando qual é, hein? Tá bom? Qual é? Vai pensando qual vai ser o seu próximo desenho. Ó. E ele pediu pra explicar essa parte do vendedor, da demissão. Eu botei, cara, essa pergunta do Thales realmente não foi muito boa, porque foi um exemplo muito extremo. Mas acredito que ele queria dizer que por causa de um vendedor que não estaria entregando dentro do esperado, outros profissionais de diversos setores poderiam sofrer uma pena. E aí a parte que você falou corretamente, que é o vendedor que vende muito mais do que o salário dele, por exemplo, um profissional que vende muito mais que o salário dele, porque, por exemplo, um profissional de RH não vende produtos, mas recebe o salário. Tá bom, já vou lá, já tá? Música. Espera lá na cama de papai, que papai já vai botar o vídeo pra você. A Agatha comentou dizendo que foi um exemplo simbólico, tipo uma maçã podre estraga todo o cesto. E se ele tiver esse olhar de não demitir e sim de entender cada situação individual, mesmo após dar uma oportunidade, claro, provavelmente não será apenas uma. Esses colaboradores podem acabar sendo maus exemplos, desmotivadores, contaminar de forma negativa, serem líderes ruins que impactem todos os liderados e por aí vai. Alguns maus colaboradores impactam mais no todo do que você imagina, o que pode falir uma empresa se você não selecionar bem quem trabalha com você. Acredito que foi isso que ele quis dizer. Cara, ó, comentário excelente, para mim fez total sentido. Aí, cara, o Daniel Rosa comentou aqui que ficou um pouco confuso o pensamento dele, mas acredito que ele pensou em alguém importante, até se usou como exemplo. E essa pessoa, quando não performa, põe toda uma sessão em perda, de fato, né? Concordo. Seria benéfico manter esse gestor por pena e correr o risco de perder toda a operação? Show. Aí, cara, o Alex entendeu, show de bola. E o marketing digital, ó, que maneiro aqui, um perfil de marketing. É porque esse funcionário hipotético vai gerar prejuízo para a empresa. Enquanto a organização tenta resgatar esse suposto funcionário, a empresa diminui a produtividade e, consequentemente, o lucro. Ou seja, coloca em risco o salário, o crescimento das pessoas que estão performando bem. Foi isso que eu entendi. Muito bom. Isso aí. Vamos lá. O Alpha Info comentou o seguinte. Ele colocou a ideia que se ele tem 400 colaboradores e entregar as metas... Ele colocou a ideia que se ele tem 400 trabalhadores a entregar as metas e um outro trabalhador, o 401, não estiver entregando as metas e com o resultado dessa falta de performance do 401, a empresa se arrisca a ter metas financeiras comprometidas. No longo termo, a empresa vai em direção ao buraco ou não entrega o valor esperado. Ele deve manter uma pessoa mesmo sabendo que, daquela forma, ele não entrega o que precisa para atingir as metas e a empresa não entrega o valor que precisa, arriscando ir à falência. O extremo das situações perdendo 401 empregos disponibilizados pela empresa. Cara, sim, é uma ótima reflexão. Vamos lá, o marketing digital também comentou aqui que ele gostou do vídeo, mas tem a sugestão para tirar a musiquinha do fundo. Poxa, eu curto. Mas vamos ver aí, se tiver mais pessoas falando sobre isso aí, eu tiro a musiquinha. Cara, comentário aqui do Araújo. Cuide da sua carreira sempre. A única pessoa que se importa com ela é você. E outro dizendo aqui, o Palmeiras é a única empresa que mantém um líder que não performa e não evolui há 2 anos. Chama-se Abel Ferreira. Cara, vamos lá. Que papinho, vai tirar o Abel e colocar quem? Tá de sacanagem? Que visão fraca. Das duas, uma. Se o palmeirense é da turma do amendoim, ou se não for, é invejoso mesmo. Vamos lá. Eu botei aqui, cara. Nem Palmeiras eu sou,
mas eu não consigo concordar contigo que o Abel não performa bem. O Palmeiras está sempre nas cabeças, gol BR de 23, brigou na 24 e vai brigar na 25. Aí ele falou, ó, tem que sair o Abel mesmo, ó. Fica desse bagre. Ó, o web designer Alex é corintiano, aí tinha derby. Beleza? E aí tá aqui um comentário. Imagina você mamando empresário na net, que vergonha. Bom, eu não sei se era pra mim, mas eu perguntei. Né? Eu falei, ô Casemiro, não sei se o comentário é exatamente pra mim. Apesar de eu não estar mamando ninguém, nem no vídeo, nem offline, diga-se de passagem, o meu react tem uma análise mais puxada para o comportamento dos demitidos do vídeo. Mas, velho, hoje eu também empreendo, depois de 20 anos, como funcionário. E te digo que é bem mais difícil do que eu imaginava. Esses foram os comentários da galera, tanto no vídeo original quanto no meu vídeo. E eu espero que você tenha gostado, e eu quero também que você deixe o seu comentário, tá? Porque, cara, isso aqui foi um debate que está muito viralizado, e eu acho que poucas vezes a gente parou para refletir da visão do patrão versus o demitido. Então eu quero saber a tua opinião nessa história toda. Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui no meio e ative as notificações. Continua com o Papo Reto com o Will assistindo esse vídeo muito especial, mas se tu tá com tempo e quer assistir um podcast sobre excelência, então assiste aqui o Lições Cast, que é o podcast do canal Papo Reto com o Will.